Dando continuidade então, a gente terminou então o livro da expansão e separação, no qual a gente consegue verificar o evangelho expandindo por intermédio da primeira viagem missionária e uma nítida separação entre aqueles que vão pregar para os gentios e aqueles que vão pregar aos judeus, sendo que Paulo e Barnabé foram comissionados a pregar para os gentios. Então a igreja ali se divide em duas vertentes, e Paulo fica responsável pela vertente gentílica. E a partir daí a gente entra no livro de desenvolvimento e desafio. Bem, voltamos então a Antioquia. E de Antioquia a gente tem a partida para a segunda viagem missionária. Bem, logo de início as coisas não começam bem, porque Paulo tenciona ir com Barnabé, mas Barnabé quer levar João Marcos com ele, e Paulo não acha justo levar aquele que se desviou, se desapartou deles na entrada da Panfilha, em Perge. Voltou. A discussão é tão grande, tão grande, tão grande, que eles se separam. Então Paulo pega Silas e segue com Silas. E Barnabé vai pegar João Marcos e vai seguir para Chipre. Então a missão de Barnabé e João Marcos vai ficar desconhecida, porque na realidade a gente vai ter Lucas fazendo os relatos dos fatos seguindo o apóstolo Paulo. E Paulo vai chegar e pegar Silas e vai partir por terra, não vai pegar a embarcação novamente, já que Barnabé foi para Chipre, ele vai fazer o contorno por terra. E aí Paulo vai chegar, vai fazer o contorno por terra e vai entrar na Cilícia, onde que fica a cidade de Tarso, vai avançar até a região de Derbe e de Listra. Lá ele vai entrar na região da Galácia e da Capadócia, e aí, entrando na região da Galácia e da Capadócia, a gente vai ter Timóteo, porque Timóteo estava entre essas duas cidades. E Timóteo vai acompanhar Paulo. E depois que ele acompanha Paulo e eles percorrem toda a região da Frígio-Gálata, são impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Então eles tentam entrar na Ásia, que é essa porção um pouco mais à frente, e o Espírito Santo impede. E aí, o Espírito Santo impediu, eles vão contornar a Ásia. E eles vão estar de frente para Bitínia. E eles vão falar, bem, Bitínia é um bom lugar para ir. É só a gente continuar em direção ao norte e a gente começa a pregar o evangelho para cima. Bem, claro que não, né? Porque na realidade, defrontando-se Mísia, tentando ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Então o Espírito Santo não permite que eles entrem na Ásia. E Jesus não permite que eles vão até Bitínia. Então ele só vê uma saída, vamos continuar contornando a Ásia. E ele continua, então, contornando a Ásia. Até que ele chega à cidade de Trode. Na cidade de Trode, ele vai ter um sonho. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. A partir daí, Paulo chega, vai procurar uma embarcação e ele vai seguir, porque ele entende que é a própria ação do Espírito conduzindo ele até a cidade de Filipos. Então vamos lá. Paulo vai embarcar, vai parar numa ilha, e nessa ilha ele vai seguir de viagem no segundo dia. Então eles vão beirar toda a região da Trácia e vão finalmente aportar em Neápolis, que é o primeiro porto que tem macedônio naquela região. E de Neápolis eles vão adentrar um pouco no território até que encontram a cidade de Filipos. Bem, essa é a entrada do Evangelho na Europa. Porque até um pouco tempo atrás a gente estava relatando os fatos ocorridos na Ásia. Então,
começamos a relatar os fatos ocorridos na Europa. E uma coisa que você tem que notar é que essa segunda viagem missionária deixa claro que não é a vontade de Paulo, porque Paulo queria entrar na Ásia, mas o Espírito Santo falou não. Não é a vontade de Paulo, porque uma vez que Paulo foi negado a ir para a Ásia, ele pensou em ir para a Bitínia, mas quando ele queria ir para a Bitínia, ele também recebeu não. Então, até agora, tudo que está sendo relatado é as ações que indicam a soberania do Espírito Santo na tomada da decisão da cidade para a qual Paulo deveria se designar, deveria seguir. Então, essa cidade vai ser formada por 3 pessoas que vão iniciar essa igreja. A primeira delas é a vendedora de púrpura. A segunda é uma escrava ex-possessa. E a terceira pessoa é um carcereiro. Eles vão fundar praticamente a cidade. E a partir dali a gente segue. E aí Paulo vai seguir por Neápolis. E de Neápolis ele vai seguir para Tessalônica. Chegando em Tessalônica, ele vai pregar na sinagoga. E ao pregar na sinagoga, então o texto vai dizer que um remanescente, um pequeno remanescente vai acreditar em Paulo. Uma numerosa multidão grega. E muitas mulheres da alta sociedade, muitas mulheres distintas. Bem, não poderia dar em nada diferente disso. Se uma pequena porção dos judeus aceita, mas uma grande porção dos gentios acata, então aqueles que não aceitaram vão se opor a Paulo. E aí vão fazer com que Paulo tenha que sair da cidade. E aí os irmãos vão mandar Paulo embora para Bereia, e Paulo vai parar em Bereia um determinado tempo. E lá em Bereia a gente vai ver algo que vai distinguir os judeus que estavam na sinagoga em Tessalônica daqueles que estavam em Bereia. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os sábados, para ver se essas coisas eram de fato assim. É assim que está no seu? Não? Ah, tá. Todos os dias. Então, a pregação aqui de Paulo não foi de sábado em sábado, entrando na sinagoga e discutindo com eles e eles se defendendo. Não. Aqui a coisa foi diferente. Paulo foi, provavelmente, na sinagoga por 3 vezes. Paulo está lá, está pregando, está ensinando, está exortando. Mas algo vai acontecer. Eles vão chegar e querer discutir com Paulo ao longo da semana. Então, todos os dias, examinavam as Escrituras para ver se aquilo que Paulo estava professando de fato era daquela forma. E aí, irmãos, não tem muito o que fazer, né? É óbvio que se você chegar, se debruçar sobre as Escrituras e procurar realmente, diligentemente, a verdade ela não vai se esconder. A verdade vai aparecer. Então, muitos judeus, muitas mulheres e não poucos homens se converteram. Mas aqueles que estavam em Tessalônica descobrem que Paulo está pregando na Bereia, na região da Bereia, e aí vão lá para causar confusão em Bereia e expulsar Paulo de lá. Os irmãos, sabendo disso, embarcam Paulo e mandam ele para a região da Caia. Na Caia, vão deixar ele na cidade de Atenas e vão retornar para a cidade de Bereia, solicitando que os seus acompanhantes, Silas e Timóteo, possam seguir em viagem junto com ele o quanto antes. E aqui ocorre uma coisa bem distinta do que ocorre nos demais locais. Porque aqui Paulo começa a pregar na sinagoga, mas a cidade tem tantas estátuas, tantos deuses distintos, que pregar na sinagoga para o judeu já não era suficiente para Paulo. Paulo pregava para o judeu, pregava para o gentio, pregava na sinagoga, pregava na praça. Em tudo quanto era lugar, Paulo era ouvido.
de modo que, com o passar do tempo, as pessoas começaram a ficar instigadas com aquilo que Paulo falava. E aí, a gente encontra esse texto de Atos 17. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos traze aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos, os de Atenas e os estrangeiros residentes, de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. E quais eram as últimas novidades? Era aquilo que Paulo pregava, que existia um Deus que eles não conheciam. E aí Paulo aproveita a oportunidade que toda a cidade quer saber um pouco mais sobre isso e vai no Areópago e começa a discursar. Ele começa a negar que aquelas pessoas eram realmente muito religiosas, porque ele consegue verificar o número de estátuas que tem na cidade, e ele diz que passando pela cidade, ele encontrou uma estátua ao Deus desconhecido, que essa estátua, na realidade, a esse Deus que eles adoram sem conhecer, é esse que Paulo conhece e que quer informar para eles quem é, para que agora eles possam crer no Deus que eles não conheciam, mas vão passar a conhecer. E Paulo começa a narrar as escrituras até um ponto que ele fala da ressurreição. Quando ele comenta a respeito da ressurreição, as pessoas meio que incrédulas abandonam o Areópago e começam a sair. Pouquíssimas pessoas aceitam a palavra de Paulo e se convertem. A maioria vai embora, alguns ridicularizando Paulo, e outros chegando e falando: olha, acerca dessas coisas, te ouviremos em outra oportunidade. Então menosprezam aquilo que Paulo tem para dizer. Passado disso, Paulo vai para a região de Corinto, e lá na região de Corinto ele vai demorar um bom tempo. Lá ele vai encontrar Priscila e Áquila, na cidade. Eles eram judeus que vinham de Roma, foram expulsos de Roma porque o imperador não queria mais nenhum judeu lá. Então eles se encontram com Paulo nessa cidade, na cidade de Corinto, e Paulo vai ficar residindo com eles um bom tempo. Enquanto aqueles que vieram para estar com Paulo não chegam até Paulo, enquanto Timóteo e Silas não chegam, Paulo vai ficar residindo com eles. Até porque o ofício deles era semelhante ao de Paulo, fazer tendas. É interessante que o nome da mulher de Áquila não é Priscila. Os historiadores dizem que o nome da mulher de Áquila era Prisca. Priscila é um diminutivo de Prisca. É como se você pegasse e chamasse Fernanda de Fernandinha, Paula de Paulinha, Carla de Carlinha, Maria, Mariazinha. Então, o nome Priscila surgiu aqui, porque Paulo chama ela de forma carinhosa nos textos. Talvez porque passou um bom tempo com eles. Mas na Europa a gente verifica que o nome Prisca é comum. Se você digitar na internet, você vai encontrar muitas pessoas que têm o nome Prisca. Nos povos da América do Sul já é um pouco mais difícil nós encontrarmos. A gente vai encontrar Priscila com muita facilidade. Bem, Paulo vai se demorar aí na cidade de Corinto 1 ano e meio. Passado 1 ano e meio, ele vai embarcar rumo à Ásia, coisa que ele queria fazer desde o princípio e não conseguiu fazer. Mas agora ele vai. Depois dele discutir todos os sábados nas sinagogas e convencendo tanto judeus quanto gregos, ele deixa uma boa quantidade de crentes na cidade de Corinto e puxam Priscila e Áquila para ir com eles para a cidade de Éfeso. Até porque Paulo queria pregar o evangelho em Éfeso. Essa era a intenção dele. Eles embarcam e vão para Éfeso.
Chegando lá, Paulo se separa de Priscila e Áquila e ele vai direto para a sinagoga. E ele começa a pregar na sinagoga. E as pessoas pedem para que Paulo volte no dia seguinte para poder explicar. Mas Paulo diz que não, é irredutível. Ele fala, olha, eu tenho que ir embora, e eu vou embora, mas eu voltarei se for da vontade de Deus. E a partir daí, Paulo não se detém na cidade de Éfeso, até porque ele já tinha recebido uma ordem para não entrar na Ásia. Então ele não quer perder muito tempo na Ásia agora. Então ele vai voltar, vai embarcar e vai direto para Jerusalém. Chegando lá, ele vai ver os apóstolos, os amigos, e aí vai voltar para Antioquia. Paulo vai ficar em Antioquia um determinado tempo. A partir daí, ele vai iniciar a terceira viagem missionária. Paulo não vai mais para Chipre, porque provavelmente Barnabé tem saído de Chipre em todas as oportunidades. E a gente não pode dizer que Paulo e Barnabé estavam se encontrando o tempo todo em Antioquia, porque o tempo da viagem de Paulo era um. Ele não tinha uma data pré-definida. Vou sair no dia 5 de outubro e eu tenho que voltar aqui no dia 4 de novembro. Não. Paulo fazia um longo caminho pregando o evangelho e quando ele achava por bem, ele voltava. Bem, Paulo entra na Ásia de novo, vai entrar na Galácia, na Capadócia, ele vai fortalecer a fé dos cristãos que estão naquela área, um a um, até o momento que Paulo vai chegar em Antioquia. Dali, na sua segunda viagem, ele foi impedido de entrar na Ásia, mas a mesma coisa não vai ocorrer dessa vez. Ele vai intentar entrar na Ásia e dessa vez o Espírito não o impede. E ele diz que ele vai direto para a cidade de Éfeso, mas ele faz esse movimento vindo pela região da Galácia, pelos pontos elevados, até chegar em Éfeso. Bem, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Paulo, muito provavelmente, passou pela cidade de Laodiceia, porque era o ponto elevado que tinha entre a região da Antioquia, da Pisídia e a cidade de Éfeso. Por isso que a gente vai encontrar em alguns lugares Paulo chegando e falando, olha, leia a carta de Laodiceia também aqui, e a carta daqui, por favor, mandem para a cidade de Laodiceia também, para que possa ser lida lá. Mas os cristãos lá em Laodiceia deveriam ser tão tementes a Deus que eles conseguiram perder a carta. Bem, quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, nós verificamos as 7 igrejas da Ásia. E aí, Laodiceia, ela é chamada a atenção e ela é repreendida mais do que as outras, provavelmente. Então a gente tem uma ideia do tipo de cristianismo que estava florando naquela cidade. Bem, esse é o objetivo de Paulo. Paulo queria porque queria entrar na Ásia, pregar o evangelho na cidade de Éfeso, porque ele sabia que a cidade de Éfeso era uma cidade cosmopolitana, abrigava pessoas de todo mundo, e dali seria uma fácil expansão para o evangelho em todas as direções. Então, o intento de Paulo é pregar nessa cidade o máximo de tempo possível que ele conseguir. E aí, nessa cidade que a gente vai ter o relato de 7 filhos de um sumo sacerdote que viram Paulo pregando e expulsando demônios de pessoas possessas. Esses jovens queriam obter algum tipo de lucro e eles tinham prestado atenção naquilo que Paulo fazia. E aí encontraram um jovem possesso e aí ordenou para esse jovem: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai desse corpo, sai dessa pessoa.
Aí acontece algo estranho. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles, os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Olha, não sei se você está vendo a cena, porque eu não consigo ver a cena. Um único homem espancando 7 homens e deixando 7 homens completamente ferido e nu. São 7 contra 1 e o texto só relata que os 7 apanharam. É digno de Bruce Lee, a cena. Então o que acontece? Esse fato ele vai ser visto por toda a cidade. As pessoas da cidade inteira vão ver que isso aconteceu e vão ficar temerosas. Principalmente aqueles que tinham livros, né, sobre ocultismo e praticavam ocultismo. Então, grande número de pessoas que haviam praticado ocultismo começam a queimar seus livros desesperadamente, porque eles começam a ver que eles estão errados. A pregação de Paulo fica tão clara, tão clara, tão clara, que as pessoas não podem utilizar o poder de Deus para poder ter algum ganho, que aqueles que pensavam e tentavam poder fazer tais coisas viram nos 7 filhos do sumo sacerdote que aquele intento não ia para frente. Bem, a partir dali a gente vai ver que vai se fazer uma grande fogueira e vão se queimar inúmeros livros na cidade. E a quantidade de livros queimadas vai dar em torno de 50.000 dracmas. Se a gente lembrar que o valor de uma dracma era o valor que era pago pelo trabalho diário de um trabalhador, trabalho físico, né? Trabalho braçal, a gente pode chegar e tentar trazer um valor aproximado para os nossos dias. E aí esse valor aproximado vai ficar distinto em cada local. Por exemplo, se eu pegar o valor de uma diarista em Brasília, isso vai estar em torno de R$100. Vamos botar assim. Algumas fazem um preço bem abaixo, outras fazem um preço um pouco mais acima, mas 100 a gente teria uma média aceitável. Então, se R$100 seria o trabalho, seria equivalido a uma dracma, então aqui a gente tem 5 milhões sendo queimados. 5 milhões em livros, valor monetário daquela pequena fogueira que foi feita em Éfeso. Então você imagina como é que a cidade estava sendo purificada, a cidade estava sendo limpa, a cidade estava sendo trabalhada, e praticamente Paulo fica 3 meses pregando na sinagoga. Depois diz que ele vai pregar mais 2 meses na escola que vai se formar na cidade, em Tiro, em Éfeso. Só que o texto vai dizer que ele ficou mais do que 2 anos e 3 meses. Então aí Paulo fica um bom tempo do ministério dele pregando. E assim a gente termina esse quinto livro, essa segunda porção da segunda divisão, o desenvolvimento e o desafio. Porque aqui ele demonstra no final desse livro, em Atos 19, 20, que a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então não importava se pessoas queriam se aproveitar, utilizar a palavra. Não, isso não acontecia. Por mais que elas intentassem, o êxito era do evangelho. O êxito era daqueles que estavam pregando a boa palavra, a boa semente. Por mais que houvesse joio sendo lançado, quando o joio tentava se sobressair, ele tomava na cabeça. Então aqui a gente vê Lucas descrevendo bem o quinto ato do livro. A palavra está sendo pregada,
a igreja não só crescia, como o poder do Senhor Jesus prevalecia poderosamente em todas as igrejas. E isso servia de testemunha a todas as igrejas que se encontravam naquela área. E assim a gente conclui esse quinto livro e a gente vai passar para o último livro. O livro que vai tratar sobre o conflito e a chegada.